Boa tarde, amigos e amigas da Paradesporto TV. Estamos aqui para mais um programa 15 minutos, sempre trazendo grandes entrevistados, personalidades aí do nosso movimento das pessoas com deficiência. Hoje estamos recebendo aqui a Marta Gil, uma grande personalidade aí lá de São Paulo, tem um trabalho maravilhoso lá com o Instituto Amancai, né? Marta, bem-vinda. A gente já teve a satisfação de ter a tua presença aqui no nosso Acessibilidade em Quarentena, né? Uma satisfação de ter aqui de novo na Paradesporto TV, poder conversar contigo hoje. Nossa, Luiz, muito obrigada. Eu adorei o convite. É muito bom conversar com você. Essa iniciativa da Paradesporto TV é muito importante. Eu agradeço muito. É uma honra e é uma alegria, né? Alegria toda nossa. Marta, vamos já direto ao ponto, né? Conta para nós um pouco aí da origem da tua participação aí no movimento das pessoas com deficiência, né? Como é que se deu esse teu ingresso aí nesse movimento, esse nosso grande movimento, né? Bom, antes de mais nada, eu só queria me autodescrever rapidamente, né? Por conta dos nossos usuários, participantes com deficiência visual, né? Eu sou uma mulher, eu tenho cabelo branco, curto, um pouquinho ondulado, né? Eu uso óculos e estou com uma blusa meio vermelha, estou no escritório da minha casa. Atrás de mim tem uma estante meio bagunçada, mas eu acho as coisas que eu preciso, né? E na outra parede tem um quadro de avisos com lembretes, tem alguns quadros que fazem sentido para mim, né? Olha, Luiz, eu comecei por dois caminhos, né, nessa área. Eu venho de uma família que tem uma incidência alta de pessoas com deficiência. Então, essa é uma condição que eu convivi desde que eu nasci, né? O meu pai tinha uma deficiência física e ele nunca teve um diagnóstico muito correto, muito exato, né? Ele andava balançando, né? Só no finzinho da vida que ele foi para a cadeira de rodas, porque aí era muito mais confortável. Ele era um moço do interior do estado de São Paulo, que veio para a capital para trabalhar. Ele tinha começado a estudar, mas a universidade, mas teve alguns problemas financeiros da família dele. Ele veio para São Paulo, e aqui em São Paulo, onde eu moro, né, ele conheceu minha mãe. E aí se casaram. E aí eu sou a mais velha e eu tenho só uma irmã mais nova, e ela tem uma deficiência física também. No caso dela, a gente teve um diagnóstico, né? Porque a medicina já estava mais adiantada e os meus pais se empenharam muito para entender o que tinha acontecido. Ela teve uma luxação coxofemoral. Hoje em dia, esse tipo de luxação praticamente não existe, porque aqueles testes que eles fazem com o nenenzinho logo que nasce, a luxação é identificada. E como o corpo do bebê está muito molinho, porque acabou de nascer, eles conseguem fazer algumas manobras, deixar o encaixe do fêmur na bacia mais certinho. O bebê, durante algum tempo, ele dorme numa posição com as perninhas abertas, e quando começa a andar, não se percebe mais nada, né? Naquela época não se sabia. Então, foi uma convivência desde pequena e com muita naturalidade. Meu pai era muito alegre, muito cheio de vida, trabalhou, fez um concurso, ele foi funcionário da Caixa Econômica Federal, passou num concurso numa época que ninguém falava em acessibilidade, cota menos ainda. Fazia o concurso. Se passasse no concurso, ótimo. Se entrasse depois na Caixa, né? Se vira, não tinha nenhuma acessibilidade, era uma coisa assim, passou no concurso, está ótimo, é por aí. E também a minha mãe
tinha 5 irmãs, a última irmã tinha síndrome de Down. E quando ela nasceu, a minha avó, principalmente, que era uma mulher que tinha estudado tal, ela já tinha ouvido falar da síndrome de Down, e essa minha tia sempre foi muito estimulada. Meus avós tinham uma mentalidade assim, muito para frente. Então, uma das coisas que eles fizeram foi, essa minha tia tinha aula particular, uma professora ia em casa. E aí eu era colocada do lado, né? Era meio que uma educação inclusiva, entre aspas, né? Porque a ideia era o método Montessori e a ideia era que uma criança sem deficiência com uma jovem com deficiência, uma estimularia a outra. Isso, então, sempre foi uma convivência muito tranquila, muito natural, né? Pelo jeito que as pessoas tratavam, que realmente, cada vez mais eu tenho muito orgulho dos meus avós e muito orgulho dos meus pais também, porque era uma mentalidade muito mais de acordo com o que a gente acha hoje em dia. Então, esse foi um lado, né? Uma das razões que eu entrei nessa área. A outra entrada foi a seguinte: eu fiz ciências sociais, eu sou socióloga, e um pouquinho antes de eu entrar na universidade, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e fiquei 1 ano lá. E quando eu voltei aqui para o Brasil, eu queria ter o meu dinheiro, sempre fui independente e tal. Então, eu dava aula particular de inglês, né? Meu inglês era bom, tá, enfim. E aí eu fui dar aula de inglês para um senhor cego que tinha ficado cego, era psicólogo e trabalhava no Senai aqui de São Paulo. E ele trabalhava com colocação de pessoas cegas na indústria, emprego aberto, não era oficina abrigada, que também era uma coisa assim muito acima, muito além, muito adiante da época, né? E aí ele começou a dizer: você tem que fazer uma pesquisa, porque a gente tem que saber o perfil das pessoas cegas, quem elas são, onde é que elas moram, estudaram, tal. E no começo eu achei aquilo tudo muito esquisito, porque era uma época que a questão da deficiência era uma época da filantropia, do paternalismo, do assistencialismo, e eu achava que esse assunto era um assunto para as velhinhas caridosas. Eu tinha 20 anos, eu não era uma velhinha e também não era caridosa. Então, eu relutei muito, mas ele era muito insistente, muito teimoso mesmo, né? E aí eu fui estudar, disse: tá bom. Fui levantar a bibliografia que tinha. Bom, demorou 10 minutos, porque não tinha nada, né? Naquela época, você só tinha uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, que países subdesenvolvidos, em épocas de paz, 10% da população tinha uma deficiência. E aí eu disse: bom, então tá bom, não tem nada, vamos fazer alguma coisa. Na época, a gente tinha o projeto Rondon acontecendo aqui no Brasil, e o Rondon topou, né? E eu trabalhei voluntariamente por vários anos. Eu desenvolvi um questionário e os estudantes iam para os municípios e aplicavam. E a gente trabalhou em 6 ou 7 estados do Brasil, em regiões muito, muito vulneráveis, muito pobres, porque era lá que o Rondon atuava, né? E aí eu estava completamente apaixonada pelo assunto e tal. Acabou o projeto Rondon, acabou a minha participação. Anos depois, eu ouvi falar de uma associação americana com um nome muito estranho, que se chama Ashoka, que é o nome de um imperador indiano, mas na época eu não tinha a menor noção de imperador indiano, nada disso. E aí eles chegaram aqui no Brasil, eles estavam procurando projetos inovadores e que mudassem a sociedade. E eu estava trabalhando com rede de informação sobre outros assuntos. Era o governo Montoro, aqui em São Paulo, e logo depois da volta da democracia, né? E eu estava muito apaixonada por rede de informação, comunicação, eu estava vendo a importância disso nos municípios, tal. Aí eu resolvi fazer uma proposta, um projeto, de uma rede de informações, aí todos os tipos de deficiência.
Eu achei que, já que não tinha nada mesmo, vamos meter a cara e fazer uma rede, né, sobre todos os tipos de deficiência. Eu não fazia ideia, na verdade, onde eu estava, o que eu estava querendo fazer. Fui aprovada, recebi uma bolsa durante 4 anos e fui para a USP, onde eu tinha estudado, né, e propus uma parceria. Assim nasceu o Amancai, em 1990, e aí assim nasceu também a rede de informações na USP. Eu acho que foi a primeira, uma das primeiras redes de informação aqui no Brasil. Foi assim que tudo começou. Durante a gestão, né, do Franco Montoro, eu fui trabalhar num organismo, uma fundação do Estado, que nós desenvolvemos um projeto, nós, porque uma equipe, né, um projeto de uma rede de informação. Tinha muita coisa acontecendo, era um momento de redemocratização, e os municípios estavam sendo muito fortalecidos, né? E aí tinha muita coisa acontecendo, e a gente começou a ver que era muito importante registrar essas experiências de autonomia, de redemocratização dos municípios, né, para disseminar. Eu aprendi, enfim, eu fui conhecendo essa estratégia, as redes de informação estavam chegando aqui no Brasil, era a década de 1980, e aí eu soube que tinha uma associação com sede nos Estados Unidos, chamada Ashoka, que é o nome de um imperador indiano, estava chegando aqui no Brasil para se instalar. E essa associação procurava empreendedores sociais, pessoas que tivessem um projeto de empreendedorismo, mas não para lucro, né? Não numa visão capitalista, mas uma visão social, de melhoria da sociedade. E aí uma amiga disse, não, mas por que você não apresenta essa sua ideia, esse seu trabalho, essa pesquisa com pessoas com deficiência visual? E eu achei bacana e resolvi juntar as duas coisas, informação e o trabalho em rede. E aí criei um projeto que foi aprovado de uma rede de informação, e aí sobre todos os tipos de deficiência. Eu achei que, já que não tinha nada, a gente não tinha informações, né? Porque era aquela coisa caridosa. Então, você fazia um bingo, um bazar, um jantar beneficente. Não precisava de informação. A pessoa com deficiência, ela recebia a caridade. Ela não era vista como um protagonista, como um sujeito de direitos, né? Era uma pessoa passiva que dependia da caridade dos outros, da boa vontade, do coração cheio de amor, tal. Então, escrevi o projeto, fui selecionada e fui para a USP, para a Universidade de São Paulo. Eu tinha estudado lá e o projeto foi recebido. Aí, só que eles precisavam ter uma pessoa jurídica para fazer uma parceria. Foi assim que nasceu o Amancai, né? E já nasceu com essa parceria super forte, né, com a Universidade de São Paulo. E aí eu tenho muito orgulho, como ex-aluna, de ter levado um campo novo de atuação para a universidade, né? Porque é o campo da informação sobre pessoas com deficiência. A universidade, algumas áreas da universidade trabalhavam com pessoas com deficiência, mas como atendimento. Então, por exemplo, a faculdade de odontologia tinha algumas cadeiras para fazer tratamento dentário para pessoas com autismo, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, porque precisava de um atendimento mais cuidadoso, né? Uma pessoa com movimentos involuntários, por exemplo, e um motorzinho lá no dente, um movimento involuntário poderia machucar muito a pessoa, né? Ou um autista com aquele som horroroso daquele motorzinho, tal. Então, era muito complicado. Então, eles tinham uma cadeira e um atendimento, mas era atendimento. O pessoal da fono, fisioterapia ocupacional também, a psicologia também. Mas alguma coisa que trabalhasse com conhecimento, com geração de informações e com disseminação de informações, não. Então, esse foi o primeiro projeto,
e a partir daí a internet estava chegando, eu estava no melhor lugar possível para estar nesse momento, né, de acesso à internet. Então, esse projeto, que eu fiquei lá na USP por 17 anos, ele foi o primeiro que abriu as portas para as pessoas com todos os tipos de deficiência. A gente tinha um site, tinha toda a acessibilidade digital, nós éramos provedores, né? Então, a gente dava um e-mail, porque no comecinho era muito difícil o e-mail. As coisas foram tão rápido que a gente se esquece disso, né? Então, foi assim que tudo começou. Essa questão da informação é fundamental, né? Até hoje a gente ainda tem um pouco de carência em relação a isso, né? E muitas pessoas com deficiência não exercem, às vezes, os seus direitos, não participam pela falta de informação ainda hoje. Imagina lá na década de 80, né? Com toda essa realidade. Santo Correio. Exatamente. Era o que a gente tinha. E umas impressoras desse tamanho, chamadas Rima, que parecia uma locomotiva, faziam um barulhão horroroso. E essa iniciativa, esse site de informações, só para informar o público, como é que ele se chamava? Ele teve 2 momentos. O primeiro momento, a sigla era Reintegra, que era a Rede de Informações Integradas sobre Deficiência, porque a gente estava numa transição do modelo de integração para o de inclusão, e eu queria que as informações elas fossem integradas. Então, a gente ia falar de educação, e quando você fala de educação, você está falando também do trabalho, porque educação e trabalho são conectados, né? Então, a ideia era que os assuntos se interconectassem. Uma visão holística, enfim, uma visão sistêmica mais ampla, né? A Reintegra cresceu muito, né? A gente tinha, e aí fomos fazendo, nós começamos a ter uma biblioteca. Então, nas férias, por exemplo, eu recebia muita gente, professores que vinham do interior, ou mesmo aqui da capital, familiares que vinham como uma biblioteca, né? A biblioteca foi sendo montada, uma biblioteca física, juntamente com o computador, né? Aí, em 1999, a tecnologia já estava muito mais avançada, a internet já estava aberta para a sociedade, porque quando a internet começou, ela era fechada para a academia, né? E eu estava justamente na academia, né? Então eu tinha, mas muita gente nem sabia o que era, não, era tudo muito novo, né? Aí, em 99, a gente deu um grande salto, a Reintegra já tinha crescido e a gente criou a Rede Saci. E aí nós usamos a figura do Saci Pererê de 2 jeitos, né? Porque o Saci, o nome Saci Pererê é um nome indígena, é um nome de origem tupi-guarani. O Saci é negro. Aquele barrete, aquele gorrinho que ele tem vermelho, é dos duendes portugueses. Então, ele sintetiza as 3 principais culturas que deram origem ao povo brasileiro. Além de tudo, o Saci tem uma deficiência física, que ele tem uma perna só. Então, era perfeito. E aí a gente brincava que o Saci Pererê, ele viaja no redemoinho. E quando você tem um redemoinho, sai tudo do lugar, nada fica do jeito que estava. O nosso Saci era muito moderno, então o redemoinho dele era internet. E quando a internet chegava, a sua vida virava de ponta cabeça. Nada era mais como era antes, né? E agora, cada vez mais, a gente está vendo isso, né? A nossa vida sem a internet praticamente não existe, né? Então, por tudo isso, a gente criou a Rede Saci e também fizemos um acrônimo, né? Então, S de solidariedade e o A de apoio, C de comunicação e o I de informação. Então, por isso, se chamou Rede Saci. E aqui atrás de mim tem um quadrinho com o Saci Pererê, não sei se dá para ver, de origami, aquela dobradura japonesa.
para lembrar da Rede Saci. Eu sou até suspeito, né? Tu falaste aí do Saci, né? Que foi o segundo nome do projeto. Eu sou até suspeito, porque eu sou colorado, né? E o Saci é o nosso mascote aqui, então. E eu também, eu sabia que era o nome do Saci, né? Eu fiz a pergunta para informar o público e a Rede Saci foi uma grande fonte de informação para mim lá no começo dos anos 2000, né? Então, por isso que eu te fiz a pergunta para te falar um pouco a respeito, né? Mas, Nossa. mas Marta, a gente já está avançando no tempo aqui, né? A nossa proposta é 15 minutos, mas eu quero que tu fale do Instituto Amancai, né? Conta um pouco para nós aí do Instituto, né? Tu já falaste como ele surgiu, né? Conta um pouco para nós, assim, sobre os objetivos, né? Sobre o que o Instituto Amancai já construiu, né? Nesse período de existência, né? Enfim. Então, o Amancai surgiu para trabalhar com uma questão que não estava sendo trabalhada, né? Que era a questão da informação e da comunicação. A gente nunca fez atendimento, nada contra, mas não era a nossa missão institucional. Porque a gente achava, eu estou falando a gente porque é um coletivo, né? A gente achava que a informação empodera, né? A palavra informação, ela informa a ação, né? Se eu sei os meus direitos, se eu sei buscar informação, eu posso agir, né? Agora, não adianta só ter informação, eu preciso comunicar essa informação. Então, a gente sempre trabalhou com informação e comunicação, com o nosso público preferencial, sempre foram as pessoas com deficiência, mas nós também fizemos trabalhos com egressos de penitenciária. Um deles nos procurou uma vez, logo que saiu da penitenciária, dizendo exatamente isso, que eles saíam da penitenciária depois de 5, enfim, depois de um tempo, e eles não tinham informação. A cidade tinha mudado totalmente, a linha de ônibus que ele pegava não era mais o metrô, enfim, as referências que ele tinha na cidade já tinham mudado. Muitas vezes eles saíam sem documento, porque muitas vezes os documentos ficavam retidos lá. E às vezes ele voltava para a família, e só que a penitenciária não avisava que ele estava chegando. Então, muitas vezes, a esposa podia já estar com um outro companheiro, porque não tinha notícias dele, né? Enfim, uma série de situações. Então, ele foi conversando com a gente e nós fizemos um guia que depois de informações, que depois a Secretaria de Segurança aqui do Estado de São Paulo publicou, inclusive em impressa e também no site deles, né? Trabalhamos também com jovens de periferia, mas o nosso carro-chefe são as pessoas com deficiência em duas áreas principais, educação e trabalho. E eu sempre vi essas duas áreas interligadas. Eu só vou chegar no mercado de trabalho, ou como autônomo, ou como funcionário, enfim, de qualquer que seja o meu vínculo, se eu tiver acesso à educação. E aí a gente vai empacotando a informação de vários jeitos. A gente faz vídeos, palestras, workshops, damos consultoria para as empresas, né? Fizemos um jogo corporativo sobre inclusão, que a gente tem aplicado com bastante sucesso. Enfim, são essas duas áreas que a gente trabalha. Exatamente duas áreas assim que hoje, né, Marta, são assim, como é que eu vou dizer, são focos de ataque central, né, desse governo que está aí, né, educação inclusiva, né, todos os nossos avanços aí sob risco, né, desse governo, e a questão da lei de cotas, né. Fala para nós um pouco como é que tu está vendo esse panorama aí que a gente está enfrentando, né. Luiz, desde o ano passado, sim, o governo está atacando, porque essas são as duas áreas, a meu ver, principais para o exercício de direitos, né? Eu preciso ter acesso à educação e eu preciso ter acesso a um trabalho para ser um cidadão
com plenos direitos, né? Desde o ano passado, muitos ataques, claro, preocupações, enfim, todos nós, né? Agora, o que eu estou achando interessante, se a gente pode ver alguma coisa boa em tantos ataques, é o seguinte: o movimento, nós estamos ganhando musculatura. Então, a gente está tendo que estudar mais a LBI, estudar mais a convenção, conhecer mais a legislação toda, porque muitas pessoas não conheciam, né? Não sabiam seus direitos, porque a gente achava que, não, está conquistado, pronto, me deito em berço esplêndido e vai ser sempre assim. E eu também achava, são direitos que estão na Constituição, pronto, né? Mas não, a gente está vendo que não. E a gente está tendo que se organizar, está tendo que se juntar pessoas com diversos tipos de deficiência, a quantidade de lives acontecendo. O ano passado, a quantidade de candidatos com deficiência, né? Eu nunca tinha visto, eu acho que ninguém nunca tinha visto essa quantidade, então, de candidatos com deficiência. Então, eu acho que a gente está se mobilizando, né? A água está batendo e a gente está tendo que lutar pelos direitos conquistados, né? Está forçando a gente a realmente a divulgar, a ir para a rua. Muitas vezes a sociedade não conhecia ou tinha uma ideia muito vaga. Tem professor que nunca ouviu falar de lei de cotas, né? Então, de repente, está tomando consciência disso. E as pessoas com deficiência, essa geração jovem, né, está tomando consciência, porque estão sendo youtubers, influencers, sei lá o quê, mas não, muitas vezes não conhecem a trajetória do movimento, né? E tudo que nós lutamos, tudo que nós fizemos, né? Conquistamos. O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Tem muita gente que está aí chegando, né, no movimento e que não conhece, que acha que está começando agora, né, essa luta, né? Na realidade, ela já tem aí algumas décadas, né? A gente pode dizer que pelo menos aí 4 décadas, né? Se 4, 5 décadas aí de lutas, né? Marta, o que eu posso dizer? Que grande satisfação te ter aqui conosco. Eu vou deixar, eu sempre deixo aqui para o convidado no final, né? Deixo um espaço para ele fazer aí uma fala final, responder alguma pergunta que eu não fiz, né? E nessa fala final sempre tem surgido boas falas, assim. Então eu vou deixar para ti um espaço aí para te fazer uma última fala, né? Responder a pergunta que eu não te fiz, né? E já desde logo eu agradeço a tua presença, querida Marta. Muito obrigada, Luiz. Eu agradeço imensamente. Delícia de papo. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: a gente tem uma das legislações mais avançadas do mundo. Agora, não adianta ter a lei, é meio caminho. Então, é muito importante que a gente conheça as nossas leis e a gente possa se organizar. Claro que divergências, discordâncias sempre vão haver, mas nós temos muito mais pontos de afinidade do que pontos de divergência. Então, eu acho que está na hora da gente se unir, porque unidos somos muito mais fortes, né? E a gente precisa lembrar do lema do movimento, que é nada sobre nós sem nós, né? Então, é muito importante esse protagonismo das pessoas com deficiência. Essencial. É isso aí. Muito obrigado, Marta. De novo te agradecendo. Foi uma grande satisfação conversar contigo. Tenho certeza que o pessoal que está aí nos assistindo gostou muito do nosso papo, né? Acho que é importante esse espaço aqui. A gente está trazendo muita gente boa aí do movimento, né? E acho que ao final aí dessa série a gente vai ter mais um arquivo bom aí para a gente manter aí uma história aí do movimento das pessoas com deficiência, né? Obrigado, Marta. Obrigada.